ICAO Test Part 3, Unexpected Situations, isto é, Prova ICAO Parte 3, Situações Inesperadas. Certamente você já ouviu falar no Teste ICAO, a prova oral de inglês para pilotos de avião e helicóptero, também considerada uma das provas mais desafiadoras do setor da aviação. E é lá na parte 3 do Teste ICAO que o examinador vai tocar ali um áudio para você 2 vezes. É importante dizer que essa repetição ela é automática. Existe uma pausa de 5 segundos entre um áudio e outro, mas ele vai tocar na sequência. E claro, esse áudio é uma comunicação em contexto aeronáutico, uma conversa entre um piloto e um controlador. Você terá papel e caneta para fazer as suas anotações. E depois que o áudio foi tocado 2 vezes, você vai ter que contar para o examinador ou reportar para o examinador tudo aquilo que você anotou, tudo aquilo que você entendeu daquela situação. Depois disso, o examinador vai ainda te fazer uma pergunta relacionada àquele tema. Essa pergunta normalmente segue essa linha de causa, consequência, o que você faria. What are the possible causes of this situation? What are the possible consequences of this situation? What would you do if you were the pilot in this situation? E para nossa aula de hoje, eu separei uma situação que é explorada em um desses modelos atuais de prova do Teste ICAO lá na parte 3. E eu também vou te mostrar como seria essa interação em inglês para pilotos que conseguem aprovação, para pilotos que conseguem ICAO 4, para pilotos que conseguem ICAO nível 5. E para fazer isso, claro, eu vou usar o nosso método, o método que a gente usa no nosso curso preparatório para o Teste ICAO. Isso aqui que eu estou te mostrando é apenas alguns dos resultados que a gente conseguiu esse ano com pilotos que seguem a nossa sequência de aulas estratégicas. E esse compilado de nomes, de aprovações, são pessoas reais, são pilotos desde o básico até o avançado, pilotos que começaram do zero, sem inglês, pilotos que tinham apenas o inglês básico, pilotos que estavam enferrujados, pilotos que foram reprovados no Teste ICAO, pilotos que conseguiram elevação de ICAO 4 para ICAO 5. Todos esses pilotos são e têm experiências completamente diferentes. Então é por isso que eu consigo te garantir que se você for piloto, você precisa ser aprovado no Teste ICAO, você consegue aplicar o nosso método. Se você não quer mais perder tempo, se você precisa garantir o ICAO na carteira, eu deixei um link na descrição desse vídeo onde você já pode fazer a sua inscrição. Lembrando que quando você faz a matrícula no nosso curso, além do acesso por 2 anos, você tem 10 horas de aulas particulares para fazer de maneira individual, só você e o professor alinhando a sua pronúncia, a sua estrutura, a sua fluência, o seu vocabulário, a sua compreensão e a sua interação para as 4 partes do Teste ICAO. Anyway, faz a sua inscrição no curso que eu tenho certeza que a sua aprovação no Teste ICAO vai ser uma questão de tempo. Alright everybody, let's dive right in. Let's get started. Então, gente, eu já separei aqui para vocês uma lista dos main verbs. E o que são os main verbs? São os verbos mais usados. Então, olha só que interessante. Nessa parte, a gente tem ali o piloto e o controlador. Então, vamos dar uma olhada nos verbos que são mais usados aqui para o piloto? Quais são alguns verbos que o piloto vai usar bastante aqui na parte 3 do teste? Olha só, como a gente viu, nessa parte são situações de urgência, situações de emergência. O piloto normalmente ele vai informar a torre. Então, verbos como the pilot informed the controller that he had. Então, o piloto informou o controlador que ele teve, that he had, que ele teve uma falha de motor, that he had an engine failure.
o piloto informou o controlador que ele teve uma despressurização. Oh, the pilot informed the controller that he had a depressurization. Então, o verbo informed, e aí, obviamente, a gente, nessa parte do teste, a gente está contando sobre algo que aconteceu no passado. Logo, os nossos verbos vão estar obviamente, no passado. Então, o primeiro verbo que a gente vai usar bastante aqui para o piloto, por exemplo, é o piloto informou o controlador que ele teve tal situação. Essa estrutura vai ser essencial para você reportar muita coisa que o piloto fala. Obviamente, situações de emergência, situações de urgência, normalmente os pilotos falam Mayday ou então eles falam Pan Pan. Então, o piloto falou Mayday, por exemplo, o verbo que a gente vai usar vai ser declared. Já vou colocar os verbos no passado. Então, o piloto ali na situação, né, uma situação de emergência, se ele usar Mayday, você pode falar, nessa situação o piloto declarou emergência ou declarou uma emergência. The pilot declared an emergency. E normalmente a gente consegue seguir aqui com o motivo pelo qual o piloto declarou emergência. Então, in this situation, I understood that the pilot declared an emergency due to... E aí você fala ali o motivo, né, daquela emergência. The pilot declared an emergency due to an engine failure. The pilot declared an emergency due to an engine fire, for instance. Então, essa estrutura vai ser essencial. Outro verbo essencial para a gente mandar bem aqui na estrutura, reportando o que o piloto fala. E aí, claro, se o piloto usar o código PAM PAM, PAM PAM, PAM PAM, a gente pode também usar o verbo declared. The pilot declared an urgency, a gente troca, né? Em vez de emergency, esse é o código para urgência. Então, the pilot declared an urgency. E de novo, você pode seguir com o motivo pelo qual, due to. The pilot declared an urgency due to a high oil pressure or low oil pressure or an injured passenger on board or an instrument malfunction or unreliable airspeed e por aí vai. Então aqui você colocaria ali a pane, né, que o examinador, ou melhor, que a situação que o piloto ali tá falando. Mas olha como essas duas estruturas, melhor, esses dois vocabulários vão ser bem interessantes. O piloto falou Mayday, the pilot declared an emergency. Segue com do to e fala a razão, né, pela qual. O piloto falou PAM PAM, the pilot declared an urgency. Pode seguir com do to e fala ali também a pane. Essa estrutura de frase vai ser extremamente útil aqui nessa parte do teste. Eu criei um PDF com esses verbos, com alguns exemplos, e eu deixei aqui embaixo desse vídeo. Vocês podem clicar no link para baixar o PDF também, para ter aí como referência. Gente, outra coisa que o piloto vai fazer muito aqui nessa parte do teste, claro, é solicitar. Então, verbo para solicitar em inglês, a gente vai usar requested. And also the pilot requested. O piloto pode solicitar normalmente um verbo, uma ação. O piloto solicitou descer. The pilot requested to descend. The pilot requested to climb. The pilot requested to return. O piloto solicitou retornar. The pilot requested to maintain. The pilot requested maintain. The pilot requested to, e aí você fala o verbo ali da situação. De novo, um dos verbos mais usados quando a gente está contando ali para o examinador o que o piloto falou, o que o piloto disse, o que o piloto estava fazendo. Ele declarou emergência, ele solicitou retorno para o aeroporto, percebe? Então, alguns desses verbos é muito importante que a gente domine, que isso fique comum para a gente. In this situation, the pilot declared an emergency. Also, he requested ground assistance, he requested medical assistance, he requested firefighter assistance. Então, com o verbo requested, vocês podem usar sim um verbo, e esse verbo normalmente vai estar no infinitivo, né? Então ele tem que ter o to. The pilot requested to descend, the pilot requested to climb, e por aí vai.
ou o piloto também pode solicitar uma assistência, aí seria um nome de alguma coisa, seria um substantivo. E nesse caso você não precisa de to. The pilot requested medical assistance. The pilot requested firefighter assistance. The pilot requested fire services. The pilot requested forces on the ground. De forma bem geral para falar todo tipo de assistência, né? Então, forces on the ground. Isso significa assistência de solo. Isso aqui envolve police assistance, firefighters, medical assistance e por aí vai. Forces on the ground é um termo bem bacana. Então o piloto pode pedir um verbo ou ele pode pedir um substantivo. The pilot requested medical assistance. The pilot requested firefighter services. Então, gente, percebe como existe um foco nos verbos específicos, vocabulário específicos para você mandar bem nessa parte. Então, esses são os verbos mais usados para o piloto. Claro que tem esses, mas dominem esses primeiro, que vocês vão começar a mostrar uma ótima estrutura quando reportando o que o piloto disse. On the other hand, a gente tem então o controlador, the controller, ou então ATC. E eu vou mostrar para vocês agora os verbos mais usados também para o controlador. Para quem já conhece o meu método, para quem já é meu aluno, para quem já conhece o curso, aqui nessa parte de comunicação entre piloto e controlador, a gente tem um acrônimo. E é o mesmo acrônimo que a gente usa lá na parte 2. Só que aqui a gente vai ajustar a estrutura para o exercício da parte 3. Então, uma das coisas que o controlador vai fazer bastante com o piloto é perguntar, né? Pedir para ele confirmar alguma coisa. Então a gente vai usar o verbo asked. The controller asked the pilot if he needed assistance. O controlador perguntou se o piloto precisava de assistência. O controlador perguntou para o piloto confirmar o número de passageiros a bordo. The controller asked the pilot to confirm. Então aqui a gente usaria uma outra estrutura, to confirm. Passengers on board, fuel remaining. Então no caso de uma emergência, isso aqui é bem comum, né? The controller asked the pilot to confirm number of persons on board. The controller asked the pilot to confirm the endurance of the aircraft. The controller asked the pilot to confirm if they needed assistance. Então, de novo, sequência de frase, sequência de estrutura que a gente precisa demonstrar que a gente domina, que a gente tem essa habilidade. Aqui nessa parte do teste, quando o piloto ele faz sem conjugar o verbo, sem pensar direito, talvez só pensando na informação, ele acaba usando verbos no presente. Usou verbo no presente aqui, a nossa estrutura vai ficar completamente inapropriada. O segundo verbo que eu separei, que a gente vai usar muito nessa parte, é o seguinte: o controlador, ele sempre vai dar instruções para o piloto. Ele vai mandar o piloto subir, ele vai mandar o piloto manter, ele vai mandar o piloto descer. Então, digamos que nessa parte, o controlador mande o piloto retornar. The controller told the pilot to return. To return. Então, outra estrutura que vai ser essencial para a gente dominar. O controlador instruiu o piloto a retornar. The controller told the pilot to return. O controlador mandou o piloto manter. The controller told the pilot to maintain. O controlador mandou o piloto subir. The controller told the pilot to climb. O controlador mandou o piloto descer. The controller told the pilot to descend. Então, de novo, sequências de estrutura de frase que são essenciais para essa parte do teste. E claro, o controlador vai dar ali autorização para o piloto, né? You're cleared to land, runway 10 left. The controller cleared the pilot to land. Runway 30 left. Então, gente, esses três verbos, eles são os mais usados. De novo, claro que tem outros. Como que é nível 5? The controller acknowledged the information and has told the pilot to return. Então, para o nível 5, ao invés de usar apenas aqui o simple past, né? Asked, told, cleared,
Para o nível 5, a gente usaria o sujeito e faria aqui uma estrutura complexa, né? A gente usaria um present perfect. Então você pode usar o has antes desses verbos. Pronto, transformou essa estrutura em estrutura complexa. The controller has asked the pilot if he needed assistance. The controller has told the pilot to return. The controller has cleared the pilot to land. The controller has cleared the pilot to take off. Por aí vai, a gente pode trocar os verbos, mas atentem-se a essa parte da estrutura. Nível 5, não, quero me arriscar nas estruturas complexas para que você comece essa elevação de nível 4 para ICAO 5, então a gente vai começar a incorporar o Present Perfect, vai começar a colocar o has antes dos nossos verbos. A gente está colocando has, na verdade, porque the controller só pode ser he or she, então a gente sabe que é sempre has, é sempre a terceira pessoa. Né? Então, the controller has cleared the pilot, the controller has told the pilot, the controller has asked the pilot. A gente está usando uma estrutura um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais avançada para reportar aqui, né? Aquilo que o controlador está fazendo, aquilo que o piloto está fazendo. Então, gente, consultem o PDF que eu deixei aqui embaixo dessa aula para vocês. Eu só queria direcionar a sua atenção para alguns desses verbos, tanto para o piloto quanto para o controlador, e agora sim eu vou tocar lá o exercício para gente. Então eu vou tocar esse áudio para você, ouça o áudio primeiro, tenta não ler a descrição, eu já coloquei ali a descrição do áudio, mas pega um papel, pega uma caneta. Se você não tem papel e caneta, pausa o vídeo agora, pega papel, pega a caneta para que isso se torne um exercício de verdade, né? Você vai ouvir um áudio agora, eu já deixei na sequência para você. Eu queria que você primeiro tentasse anotar sem ver o que está escrito. Depois você pode voltar ao vídeo, checa ali, eu já coloquei a descrição do áudio para você confirmar aí as suas informações. Então façam esse exercício. Quem já é nosso aluno, a gente pode discutir isso em aula, pode praticar isso nas aulas particulares que você já tem, porque você fez a sua inscrição. Para você que não é aluno ainda, coloca aqui embaixo nos comentários, coloca ali como você reportou, como você reportaria, como você criaria essa estrutura, eu vou te ajudar assim também. E claro, eu preciso te convidar a ser nosso aluno. Esse é o nível de conteúdo que a gente tem para você dentro do nosso curso. Faça um exercício, papel e caneta na mão, let's go! Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan, Miami Center, American 5436 with an engine low oil pressure. Request immediate diversion to Miami Airport. We are at 230 nautical miles from Miami, leveled at 10,000 feet. American 5436, Miami Center. Turn left, heading 270 degrees, cleared direct to Dolphin VOR. Sky clear, altimeter setting 3005. Confirm persons on board and endurance. Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan, Miami Center, American 5436 with an engine low oil pressure. Request immediate diversion to Miami Airport. We are at 230 nautical miles from Miami, leveled at 10,000 feet. American 5436, Miami Center. Turn left, heading 270 degrees, cleared direct to Dolphin VOR. Sky clear, altimeter setting 3005. Confirm persons on board and endurance.